dúvida. Isso aí, galerinha. Mais nada, obrigado pela presença. Esse dia bom ficar em casa, né? Tomando um pouquinho, aquele frio. Mas física é muito mais gostoso, fala a verdade. Não pode mentir, não tem problema. Página 227, questão 283, falava o seguinte: dois cilindros de mesmo volume, um de metal e outro de plástico. A massa específica do metal é o dobro da do plástico. São suspensos por fios idênticos, finos, extensíveis e com massa desprezível. O peso do cilindro metálico é 0,60 newtons. Ambos os cilindros são suspensos no interior de um recipiente contendo água, de forma que não toquem o fundo do recipiente. A força tensora no fio que equilibra o cilindro metálico totalmente imerso na água vale 0,40 newtons. Qual é o valor da força tensora no fio que equilibra o cilindro de plástico totalmente imerso na água? Aulas que é bem completa a questão, né? Vamos desenhar o que está acontecendo? Tem dois cilindros de mesmo volume, um de metal e outro de plástico. Ele me garantiu no começo que eles têm o mesmo volume. O volume do metal é igual ao volume do plástico. Ele ainda disse que o peso do cilindro metálico é 0,60 newtons. Então ele está me dizendo o peso do cara de metal, que é o N vezes G, né? O N vezes G dele dá 0,60 newtons. Vou botar PM, peso do metal. Olha só, ele disse que a massa específica do metal é o dobro da do plástico. O Mi do metal é o dobro do Mi do plástico, né? Se eles têm o mesmo volume, já que massa específica é massa sobre volume, a massa fica massa específica vezes o volume, né? Como a massa específica é o dobro e o volume é o mesmo, a massa é o dobro, né? Do metal. Então a massa de plástico é a metade. E se a massa de plástico é a metade, o peso do cara de plástico é 0,30. Certo? Mesmo volume com a metade da densidade, dá a metade do peso, já que a massa fica pela metade. Tudo bem essa parte? Só que tem um detalhe. Quando esse cara mergulhou os sujeitos em água, ele pegou um recipiente com água e mergulhou completamente tanto o cara de metal quanto o cara de plástico. Ele disse que nesse caso a tração que segura o
da nossa listinha de exercício. Começamos bem, hein, cara? Pegamos um já de nível médio, pelo menos. Questão 7. Lista de testes. 3. Lista 3. Página 2. Questão 7 da URGS. Uma esfera maciça de aço está suspensa em um dinamômetro por meio de um fio de massa desprezível e todo este aparato está imerso no ar. A esfera, ainda suspensa ao dinamômetro, é então mergulhada completamente no líquido de densidade desconhecida. Nesta situação, a leitura do dinamômetro sofre uma diminuição de 30% em relação à situação inicial. Considerando a densidade do aço igual a 8 gramas por centímetro cúbico, a densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico é aproximadamente... Uma esfera maciça de aço está suspensa por um dinamômetro no ar. Nesse caso, o peso é igual à leitura do dinamômetro, que gera uma tração que sustenta a esfera. A esfera, ainda suspensa no dinamômetro, é então mergulhada completamente no líquido com densidade desconhecida. Ele pegou um líquido que ele não conhecia a densidade, a massa específica do líquido desconhecida, mergulhou a esfera e ele percebeu que a leitura do dinamômetro ficou 30% menor. Nesta nova situação, como é que fica o diagrama de corpo livre? Eu tenho um peso, tenho o empuxo e tenho a tração, né? Concorda comigo? Se a força resultante é zero, o que eu posso escrever? Se a força resultante é zero, o que eu posso escrever? O empuxo mais a tração é igual a 3. Sim, o empuxo, quase. Não sei se eu escutei direito, repete por favor. Empuxo mais a tração é igual ao peso, as duas forças para cima é igual a força para baixo. Essa tração é a leitura do dinamômetro, certo? Ele falou que reduziu quanto? Em 30%, né? Então o empuxo e a leitura original do dinamômetro era o próprio peso, né? Concorda comigo? Para ele ter dito que a leitura reduziu em 30%, a nova leitura do dinamômetro é 0,7P. Vocês conseguem perceber que essa leitura de 0,7P é 30% menor do que a primeira leitura, que era P? Certo? Eu, quando eu estava no terceiro, eu fazia a regra de 3, eu juro. Eu fazia assim, P é 100%. Então 30% é X. Aí eu fazia os cálculos e descobria que o X é 0,3P. Aí eu pegava o P e subtraía 0,3P para descobrir que dava 0,7P. Eu passei anos fazendo isso. Aí um dia, não sei exatamente porquê, eu acho que eu fui dar uma aula particular de contabilidade. E aí naquele dia eu vi que tinha um jeito mais fácil de fazer. Não que os professores não tivessem tentado me ensinar antes, só que a gente só absorve algum conhecimento quando a gente está atrás dele. Quando nos empurram goela abaixo o conhecimento, ele não é absorvido. Aí o dia que eu estava dando aula particular, eu aprendi um jeito mais fácil de ver. Porra, 30%. Como assim? 30%. 30% é 30%, que é 0,3. Que é 100% menos 30%, sobra 70%. Pelo amor de Deus, eu vou jogar fora essa regra de 3 idiota que eu faço. Tu vê, né? Mas foi uma coisa muito pessoal. Eu fiquei magoado de perceber que eu passei anos da minha vida fazendo contas inúteis de regra de 3. Mas passar para lá menos peso, menos 0,7 do peso, eu descubro então que o empuxo é 30% do peso. Ah, claro! A redução de 30% da leitura
Concorda comigo? G cortou com G, o volume submerso é igual ao volume da esfera, né? Está multiplicando, passa. A massa específica do líquido é 0,3 m sobre V. Mas se M é a massa e V é o volume da esfera, vocês concordam comigo então que isso é a densidade da esfera? E ele disse, né, que a densidade do aço era 8 gramas por centímetro cúbico. Então a massa específica do líquido é 0,3 vezes 8. A massa específica do líquido, 3 vezes 8, 24. 2,4 gramas por centímetro cúbico. Bem legal essa questão também, bem chatinho. Então primeiro, a leitura não perguntou o peso. Quando ele mergulhou, caiu na água, surgiu o empuxo. Aí empuxo mais leitura do dinamômetro de atração é igual ao peso. Ele disse que isso era 30% a menos que antes. Se antes era P, agora é 0,7P. Sobrou 70%, 0,7. Mas passou menos? Ah, claro. Se reduziu em 30% é porque o empuxo era 30% do peso. Ou 0,3P. Empuxo, I, G verde. O peso M vezes G. Cortei o G. O volume está multiplicando, passa dividindo. Massa sobre volume é densidade do corpo, porque é a massa do corpo da esfera e é o volume da esfera. Substituí isso pela densidade, que era 8, multipliquei, morreu. Ótima pedida, cara. Muito obrigado. Show. Quem dá mais? Fiquem à vontade.